Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Lucas sempre introduz muito bem os eventos que ele registra. Em Lucas 5:17, por exemplo, ele começa a descrição de um evento bem marcante, bem conhecido dos evangelhos, que conhecemos simplesmente como a cura de um paralítico. Todavia, o ponto principal dessa história nem é a cura do paralítico, mas a afirmação que Jesus fez sobre quem ele é. Vamos ver como Lucas introduziu este episódio. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Neste único versículo, Lucas enfatiza o que Jesus estava fazendo, ensinando. Jesus passou a maior parte do seu ministério ensinando as pessoas. Ele realmente quis que as pessoas conhecessem a mensagem de Deus. E Lucas introduziu também a participação dos religiosos no trabalho de Jesus. Fariseus e mestres da lei, vindos de todas as partes, estavam ouvindo Jesus. E Lucas ainda ressalta o poder de Deus sobre Jesus para curar as pessoas, preparando o terreno para aquilo que ele iria registrar sobre a cura de Jesus. Posto tudo isso, Lucas continua a história. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Estes homens demonstraram grande confiança no poder de Jesus para curar seu amigo paralítico. Vemos essa confiança no grande esforço que eles fizeram para ir ter com Jesus. E nós também podemos medir o tamanho da nossa fé pelo esforço que fazemos para ir até Jesus. Reflita no quanto nós temos nos esforçado para irmos até Jesus, em oração, em leitura. Reflita no quanto nós temos nos esforçado para vencer as tentações e os obstáculos que se encontram no nosso caminho até Jesus também. E podemos nos perguntar, de onde veio tamanha fé desses homens para agirem assim? Ora, eles ouviram os testemunhos do que Jesus estava fazendo e certificaram-se que ele poderia fazer o mesmo com seu amigo. Quanto mais nós ouvimos os testemunhos na Bíblia sobre o poder do Senhor de transformar corações, maior será a nossa confiança de que Ele pode fazer o mesmo conosco também, com o nosso caráter. E Jesus também se admirou com a fé daqueles homens. Lucas continua: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Os homens levaram seu amigo para ser curado da paralisia, mas Jesus, ao vê-lo, surpreendeu a todos, curando não a sua doença, mas os seus pecados. Interessante que antes de ver a paralisia do homem, Jesus viu os seus pecados, que demandavam muito mais urgência do que a paralisia. À medida em que nós nos aproximamos de Jesus, vamos tendo a mesma consciência. A purificação espiritual é muito mais urgente e muito mais necessária do que qualquer outro problema que o homem possa ter. E a essa altura os religiosos ficaram escandalizados,
pois Jesus assumiu para si um poder que só Deus tem, o de perdoar pecados. E de fato, uma vez que o pecado é a transgressão da lei de Deus, uma ofensa contra o próprio Deus, somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, perceba, não corrigiu os religiosos sobre esse pensamento deles. Antes, ele demonstrou ser ele o próprio Deus. Ele curou o paralítico para comprovar a veracidade do seu perdão. Com essa autodeclaração de Jesus, só há duas reações possíveis. Ou nós olhamos para Jesus como um blasfemo, como um mentiroso, que falsamente alega perdoar pecados, e logo com isso alega ser Deus, que foi a reação dos religiosos. Ou olhamos para Jesus e entendemos que ele é o próprio Deus, como ele de fato alegou ser. As religiões que negam a divindade de Jesus têm grandes problemas com essa declaração do Senhor. E eu concluo esse episódio nos encorajando a conhecer melhor o poder de Jesus e a orarmos mais, pedindo que o Senhor aumente nossa fé, de modo que creiamos no poder do Senhor para purificar o nosso coração, para nos perdoar os pecados, para colocar em nós o caráter dele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.